Tava lento, o Gabigol e o Pedro não estavam se achando muito em campo. Trocaram 3 passezinho, o Gabriel e o Pedro, durante o tempo em que os dois estiveram em campo. Eu vou começar pelo desempenho, para depois a gente entrar nas substituições. Mas eu quero te ouvir, Tetra, sobre o desempenho rubro-negro em Cariacica, lá longe em Cariacica. Não foi o do que é a grandeza desse time, né? A qualidade desse time, aquilo que a gente sabe que pode render. Mas faz parte do jogo. Tem dia que a coisa não acontece. Teve posse de bola, tentou pelos lados, criou algumas situações. Muito bem, muito boa a marcação do Madureira, bem arrumadinho. Fez a sua parte. Já tinha conseguido um empate contra o time reserva do Vasco, né? Na primeira rodada. A gente está brincando com você, Dani, essa coisa de Cariacica, a viagem foi longa. Não é longa, é claro que não é, é pertinho. Mas é chato essa coisa de você pegar avião, vai para lá, os caras ficam no hotel, aquela nhaca. E foi o que o Pascoal falou, uma tiriça, uma preguiça, né? Assim, achando que nós vamos resolver. Uma hora vai fazer o gol, só que o tempo vai passando. Aí a arquibancada, que estava lotada, claro, a torcida do Flamengo é gigantesca em qualquer lugar, começa a cobrar, a pedir, a falar. E aí vai querer acelerar o jogo e não encaixou. Assim, a gente fala muito de meias, estava falando do Renato Augusto, cracaço de bola. O Flamengo tem um elenco espetacular, mas precisa sempre que Everton Ribeiro e Arrascaeta estejam numa noite inspirada, para a coisa fluir. E para piorar, até o Thiago Maia e o Gerson, que são excelentes organizadores, vindo de trás, não são meias. O Gerson até foi no início de carreira, mas assim, também não jogaram bem. A coisa não aconteceu, erros de passes, se encaixotaram nessa marcação. O Gabigol, como você falou, e o Pedro tentaram, se movimentaram ali, mas não encontraram espaço, a coisa não acontece, aí cria uma chance, não faz o gol, bola bate na trave ali. Boa atuação do Dida, goleiro do Madureira, né? Sim. Bem seguro. E aí, você depois falou, vai entrar nessas coisas da substituição, e eu vou dar a minha opinião sobre isso também, quando a gente chegar nesse tema, mas também acho exagerado quando começa a chover crítica, parecendo que acabou o mundo. Há um tempinho atrás ganhou da Portuguesa e o Real Madrid tomou uma sapatada do Barcelona, já estava falando que, vamos ganhar do Real Madrid. Muita calma nessa hora, calma. Empatou um jogo. Eu tô com pena já do meu Nova Iguaçu, né? Porque vai sobrar pro Nova Iguaçu no sábado. Porque esses caras vão querer jogar, vão querer ir pra cima. E aí é no Maracanã, é na casa, é com a torcida aqui do Rio, é um outro ambiente, é o jogo 4 horas da tarde. Sabe, os caras estavam na preguiça, não pode ser assim, tem que ser cobrado. Acho que o Vitor Pereira, a diretoria, é nessa hora que tem que exigir. É o time a ser batido, é o melhor elenco. O Pascoal falou, é o time que tem o maior número de cara que decidem jogos. E ontem nenhum deles decidiram. Não, nenhum decidiu o jogo. E parece que se você perguntar para algum torcedor do Flamengo, cadê o Arrascaeta? Você viu? Eu acho que teve gente pior Cadê que o ele Everton ontem, Ribeiro? Você viu? Tá tentando fazer o Varela devolver uma bola. O Pedro sabe que se a bola chega nele, ele vai resolver em uma jogada. Eu não vi o Pedro. O Gabigol teve esse lance aí que ele vai brigar com o goleiro, com o Dida, e o goleiro vai no pé dele, e o Dida faz uma defesa à la Gordon Banks. Não, aí na bola, não, só na bola. Só pra confirmar. Aí tem uma defesa à la Gordon Banks, né? Aquela cabeçada. E ele vai lá embaixo pegar, porque se eu vou falar pra você, se é um goleiro desses famosos lá na Europa, nossa, ia estar o dia inteiro passando esse replay. Era o dia inteiro. Olha a defesa que entendeu? Se é um desses bambambam da Europa... Anulou camisa 10. Pelo amor... Jesus, a defesa do cara é uma...
Muito obrigado. É uma defesaça, porque a bola quica e ele ainda tira com a mão. Modelo, o Gordon Banks, a bola ficou mais longa, né? Porque era o rei cabeceando, né? Aí o Gordon Banks conseguiu tirar. A bola quica e ele dá um tapa pra cima. Ele consegue dar um impulso na bola pra tirar do gol. E não comete o pênalti, né? Que ali Não, também, pra sair estabanada... Nessa bola do Dida no cabeceio, ele foi espetacular. A explosão dele, o reflexo dele é uma defesa espetacular. Concordo com o Zinho. O time do Madura segurou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não vai entrar. Aqui vocês não vão passear. E apanhou o Gerson também, tá? Em alguns momentos, esse era um outro ponto. Em alguns momentos, no primeiro tempo, acho que mais até. Apanhou. No primeiro tempo, os caras aqui na madeira, hein? Aqui é na madeira. Não é tratado na madeira. Os caras não vieram conversar, não vieram com resenha, eles vieram na madeira. Vem ali, sapatada aqui, uma pegada ali, outra aqui. Os caras... É o seguinte também, o Madureira sabe que se der moleza pro time do Flamengo, vai tomar de 4 igual tomou a Portuguesa. Entendeu? Vai tomar de 4 igual... Deixa eu ver. Não é essa não. É da cabeçada. Agora. Ó, a bola quica. Olha isso, gente. Ele tirou... Olha isso. Olha que defesa. Se é um bambambam da Europa que faz uma defesa dessa... É verdade. Nossa! Olha o que o homem fez. Então... Esse cara é um gênio do gol. Aí o Dida faz essa defesa, não valeu muita coisa. A gente vai falar depois das alterações. Sim. Porque valeu muito, foi 0-0. Então, valeu espetacular. Passou por ele o resultado. Espetacular. Claro que passou pela mão do goleiro. E aí, o Gabigol teve 2 chances. Uma, o goleiro vai na bola dividida com ele e pega, e na outra ele bota na trave. Perfeito? Sim. Aí, depois a gente fala, vai lá, que é um negócio desse. Praticamente no único... Não, mas pode entrar já, porque eu acho que isso mexeu muito. Só completa, Mari, que ainda esse lance do Gabigol é praticamente no único lance genial da Rascaeta, né? Que ele dá aquela bola por cima e tal, e aí desmonta a linha defensiva. O único ponto, na verdade, que eu quero comentar sobre essa partida, só para somar tudo que os colegas já falaram, é que, assim, o jogo ele não deixa nenhuma interrogação, tá? Pro Flamengo, assim, não tem... mas... Exceto por esse lado direito. Deixa a certeza de que eles estão abaixo, nesses 90 minutos, do que eles podem render, né? O jogo aconteceu ali, não foi um jogo bom, foi um jogo de preguiça, de vários jogadores. Pedro, que normalmente ataca a bola, ataca o espaço, ontem esperando muito a bola certinha, redondinha para ele, etc. Não tem que falar desses jogadores. Agora, a lateral direita é uma interrogação. É uma interrogação porque... Num determinado momento em que o Rodinei subiu muito de produção no ano passado, as jogadas ofensivas passavam muito por ali também. Saudade do Rodinei, Mari? Nenhuma. Agora, o torcedor do Flamengo, a gente podia abrir uma enquete para falar sobre isso. Manda na hashtag ESPN Volta Rodilindo. BR. Porque depois de ontem... Tá com saudade do Rodilindo? Depois de ontem, o que principalmente o Everton Ribeiro procurou o Varela e assim... Muito. Mas são características diferentes e a gente tem que entender também. O Varela está tendo chance agora. Sim, claro. O Varela não é um frequentador, ele não é lateral submarino, que é toda hora no fundo. Ele é mais para lateral isopor. Bate no fundo e volta. É por isso que o Vitor vai ter que ter um entendimento sobre quem ele tem ali. Esse é o ponto. O Mateuzinho é lateral submarino. E na recomposição? É toda hora no fundo. Aí dá B.O. Mas aqui... Lateral submarino é toda hora no fundo. Opa! E o lateral isopor? Vai até o fundo e volta. Entendeu? Eu vou guardar isso aí. Tem 2 coisas que você tem que... Volta, você tem que entender. Que ele flutua. Ainda não... O Varela não é o lateral... O Varela é lateral para jogar com o Felipe Luiz. Sim. Porque se você vai liberar os volantes para sair, o Felipe Luiz para entrar em diagonal, você vai precisar de um lateral para fazer a composição do balanço na defesa. Sim, faz sentido. Então você tem que... Mas então ontem não era para ter jogado o Mateuzinho? O meu ponto é justamente esse. É o entendimento que o Vitor... para ele também. É o entendimento que o Vitor Pereira vai ter que ter sobre quem ele vai colocar ali. Para ajustar com o time, entendeu? Porque o Flamengo ele termina o ano com um time muito ajustado. E aí, aparentemente, a gente começa a falar dessa temporada, são quase os mesmos, chega Gerson, vai adaptar, João Gomes é um ótimo jogador. E aí expõe, talvez, uma questão. Sim. Quem que ele vai colocar ali? Quem que ele vai treinar para encaixar nesse coletivo ali pelo lado direito? Sabe quem tem essa resposta? Crisanzinho.
Quem você gostaria de ver nesse time do lado direitozinho? Quem você acha que rende melhor com o que é pensado para esse Flamengo na temporada? Pensando, Dani, que não tem como falar que o quarteto não vai jogar, não é titular, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, esses caras vão ser os titulares. Ah, tá com desgaste, precisa poupar, teve algum problema de, espero que não, mas contusão e cartão, aí vai optar ali pelo Cebolinha por um lado. Ontem não foi nem o Marinho que entrou para jogar pelo lado direito, foi o Matheus França que entrou, que jogou, né? Então, pensando que titular é esse quarteto, não tem profundidade. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta não vão jogar aberto pela ponta, não vão dar essa amplitude, não vai ter o jogo do 1 contra 1. Por isso que eu brinquei com a Mari, mas eu como um analista ou como um cara que gosta de futebol, independente da minha identificação com o Flamengo, né? Eu tenho saudade do Rodinei. Eu tenho saudade do Rodinei, sim, porque ele é criticado, ele era falado, mas quem dava amplitude, quem fazia o corredor, quem chegava lá no fundo para fazer a jogada pelo lado direito, era o Rodinei. Ele dava todas as opções para esse meio-campo criativo, maravilhoso, alimentar e sair jogadas, e até mexer com a marcação adversária. Então, olhando para esse estilo de jogo, o Mateuzinho encaixa melhor do que o Varela. Não, até o momento, eu concordo com o Pascoal, tem que dar mais jogos, dar mais ritmo, ele se adaptar, ele ganhar moral, ganhar confiança, mas até então eu não vi ele sendo esse cara ofensivo. No último terço ele está lá na frente mesmo, porque você pode ver que o Everton Ribeiro vem para dentro, o Arrascaeta vem para dentro, eles vêm organizar o jogo com o Gerson, o Thiago Maia fica um pouco por trás. O Gabigol que cai um pouquinho para o lado, mas ele não é mais aquele Gabigol velocista. Ele está em movimentação, flutuando. Precisa de um lateral, que o Pascoal falou aí, o submarino, que vai lá no fundo. Quando jogar o Felipe Luiz, vai ser uma outra situação. O Felipe Luiz também não vai dar essa amplitude. Aí é o que ele está buscando, está botando Cebolinha, tá buscando na garotada, para ter variações táticas durante o jogo. Não precisa começar jogando assim, mas durante o jogo, quando pegar um time assim, todo atrás, e vai pegar muito na temporada, os times vão se defender muito contra o Flamengo, ele precisa ter as opções de mudança para mexer com a marcação adversária. Ontem ele não conseguiu, tentou de tudo. Sim. A gente falar aqui se foi certo ou errado, eu acho que algumas foram. Mas eu entendi o que ele queria fazer. Ozinho, você não tá sozinho não, viu? Porque a gente tá olhando aqui a hashtag o Conselheiro Miranda, a Paquita da Nação, o Xiita Rubro Negro, tá todo mundo com saudade do Rodinei. A galera tá em peso aqui. Agora tem o seguinte também, hein, pra falar das alterações. O Vitor Pereira conseguiu explicar por que o Marinho acabou na lateral esquerda, né? Mas tem uma outra coisa também que o pessoal ficou ali tentando entender. Coloca o tweet pra gente na tela aí, pra gente ver qual que é a pergunta que o Rubro Negro tá fazendo. O Leandro Lima fala assim, ó, expliquem o que deu no VP para tirar o Pedro e posteriormente colocar o Mateuzão. E ele ainda fala ali, o Varela tá morto, Mateuzinho titular. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o VP então, pra gente entrar nesse debate das substituições. Depois o Mateuzão, para forçarmos ainda mais porque eles depois fecharam-se mesmo no último terço, com cruzamentos, para ver porque ele é um jogador alto, um jogador que pode agora arriscamos todos, tiramos o lateral esquerdo, tiramos também o Ayrton, porque tenho receio que ele se lesione numa altura destas, não é? Porque jogou 90 minutos e passado 3 dias foi obrigado a jogar, e estas questões das lesões, para evitar lesões, tem que ser, nas substituições têm que ser salvaguardadas. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luís estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que estava ainda com dificuldades, e para evitar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos. E ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Assim, vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar e
para adquirirmos ritmo, não é? Para adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar a mesma. A hashtag é maravilhosa. Tem mensagens que a gente não pode ler no ar, mas hashtag ESPNFCBR. Dá uma olhada no que tá rolando aí, que é maravilhoso. Agora, o Pascoal, ele fala ali, né? É para não cansar, tem muitos jogos, tem uns jogos importantes ali na frente. Mas então, o Gabriel jogou os 2 jogos e não foi substituído. Aí ele bota o Mateusão quando ele precisa de um centroavante, porque o Pedro não podia ter ficado no campo, não? Mas aí é o seguinte, às vezes tira o jogador para dar uma poupada, dar uma segurada também. Ele né? falou disso, né? Dá uma segurada no cara. Né? Porque daqui a pouco você pode perder o cara com uma lesão muscular. São 2 jogos só. Né? 3 jogos o Flamengo já fez no campeonato, mas é a segunda rodada, porque aquele primeiro foi da quinta. Se você explicar isso em algum outro país diferente, os caras não entendem nada, né? Você jogou a primeira quinta, depois você foi jogar a primeira rodada. Então, o time do Flamengo jogou 3, mas está pensando no jogo do Palmeiras. É um negócio. Toda a entrevista do treinador do Flamengo, ele fala do Palmeiras. E toda a entrevista do treinador do Palmeiras, ele fala do Flamengo. Sim. Rapaz, quando chegar nesse expectativa para esse jogo. Esse jogo tá gerando uma tensão, uma expectativa que é um negócio maluco. Né? O Flamengo quer chegar voando, o Palmeiras quer chegar voando, todo mundo pedindo, todo mundo à disposição para poder jogar. Vitor Pereira. O negócio não é brincadeira, não. Aí, o Vitor Pereira. Como é que vai explicar? Porque eu precisava do lateral esquerdo, porque eu precisava dar um cruzamento, porque eu precisava dar não sei o quê, do escambau de Madureira. Aí é o Madureira. Aí, o que ele resolveu? Nada, ficou tudo bagunçado. Sabe o que acontece? A torcida do Flamengo tem alguns calafrios. Botar jogador fora de posição. Nossa! O ano passado deu uma ingresia, não conta nada pra ninguém. O ano passado... Isso derruba técnico. Vou falar pra você, o ano passado deu uma ingresia. Outra coisa, ele não precisa dar a característica dele ao time do Flamengo. O time do Flamengo já tem característica. Ele precisa aprimorar alguns movimentos, como no jogo contra a Portuguesa. Marca a saída de bola, traz os zagueiros, posiciona os volantes, adianta os jogadores para matar. Porque se você rouba a bola mais perto do gol adversário, você está perto de fazer o gol. Lógico. Você cansa menos exatamente, também, né? De ter que exatamente. Atrás, e aí, nessa compactação, eu sei que é começo de temporada, não dá para todo mundo fazer essa compactação. Sim. Nesse jogo, por exemplo, da Portuguesa, os 2 jogadores que mais pegaram na bola foram o Davi Luiz e o Gerson. Por quê? Porque gira o jogo. O Gerson acertou 71 de 71 passes. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Mas o Vitor Pereira não precisa dar um jeito dele para o time do Flamengo. O time do Flamengo tem 2 compromissos, 3, porque lá no Mundial serão pelo menos 2 jogos, sim, né? Tem 3 compromissos, assim, absurdos. Né? Que é chegar bem contra o Palmeiras. Tem que chegar confiante. Não pode ter tropeço. Eu vou botar o time titular de novo no fim de semana. Claro. Para chegar, né, com tudo na hora lá da decisão contra o Palmeiras. Ou você acha que o técnico do Palmeiras está esperando o quê? Quer botar o time deles rodando, jogando. Para quê? Para dar essa rodagem e o time chega bem lá. Sim. E aí depois tem o Mundial, né, gente? É isso que a gente não está nem falando, que depois ainda tem o Independiente del Valle na Recopa. Uma coisa de cada vez. Vamos devagar, senão a gente enlouquece. Coloca na tela como acabou o Flamengo ontem, que eu quero ouvir a Mari e o Zinho também em relação a isso. Porque, Mari, eu compreendo a questão física, eu compreendo que ele precise ver os jogadores em campo, por mais que ele saiba que ele tenha peças melhores, como eu entendo que é o caso do Mateusão e do Pedro. Não tem comparação de um jogador para outro. Mas... isso aí que a gente está vendo na tela, isso é difícil de compreender. É importante ele justificar, ele explicar, na verdade, né? Não é justificar, é explicar. Porque ele ainda é o treinador, ainda é ali quem comanda as peças. Mas ele não aguentou durante muito tempo pintar só uma parede, não, né? Porque Marinho de lateral esquerda, ele pintou pelo menos um cômodo inteiro ali.
Foi realmente uma ousadia ali. O que me incomoda é que, assim, você ainda corre o risco de expor um jogador que não vem bem, né? Que é o caso do Marinho, né? E que ele já deu indício lá dentro de que não acha que tem qualidade técnica para estar na função. Exatamente, que há um tempo tem buscado ser este reserva imediato, absoluto, de confiança e não tem dado resultado. E aí você vai num jogo muito chato, igual o de ontem, e bota o cara completamente fora de posição, assim. Achei que foi realmente uma tomada de decisão um pouco arriscada do Vitor Pereira. Agora, não sei se... Assim, os treinamentos devem estar muito intensos, né? Porque a preocupação com lesão no segundo jogo da temporada já é grande, assim. Dá para entender também que talvez a cabeça dos jogadores não estejam nesses jogos de estadual, né? Porque, olha, você acabou de citar o compromisso internacional pós-mundial. Então, realmente, essa tarefa do Vitor Pereira nas próximas semanas do Flamengo é difícil. E aí, Zinho, tem a questão também do Ramon, né? O Ramon sendo vendido, então realmente ele não tem um lateral esquerdo. Dá para compreender, ele precisava de um jogador ali, o Ayrton também não estava 100% já, ele precisava não queimar o jogador. Você vê alguma outra possibilidade que ele pudesse ter feito ali, ou você entende que é teste, está no começo, vale a mexida, por mais que ela não pareça boa a quem acompanha o Flamengo como torcedor? Então, eu acho que assim, é um início de temporada, tem a preocupação não só dele, mas você viu que o Fernando Lázaro falou isso, que vai ter que rodar o elenco, que não dá para jogar em 10 dias 4 jogos com o mesmo time. Então é muito normal o treinador pensar nisso. Mas eu estou muito no que você falou. O Gabigol não está sendo poupado. Jogou 90 minutos os 2 jogos. Tá muita gente falando muito dessa coisa do Marinho. Eu acho que assim, ele não vai colocar o Marinho. O Marinho não vai ser lateral esquerdo do Flamengo. Ele não está testando o Marinho para no futuro ser o lateral. Na minha visão, foi muito uma situação do jogo. Sim. Alguma coisa ali, o Ayrton Lucas falou no banco, falou com o departamento médico, sentindo algo, olhou para o banco, não tinha lateral para botar. Você falou aí, o Ramon foi vendido, Filipe Luís está no processo de recuperação, não tinha garoto da base como lateral no banco, e aí ele fez essa adaptação. Eu concordo muito com a Mari. Foi ruim pro Marinho. Dele ter feito isso, cara, era uma opção que tinha de um cara canhoto que estava no banco. E um lateral que, de repente, deve ter falado que sentiu alguma coisa. Não acredito que o Flamengo está num jogo decisivo, a coisa não está acontecendo pelo lado esquerdo, ele vai olhar para o banco e vai falar, vem cá, Marinho, entra na lateral. Não vai fazer isso. Foi muito essa situação do jogo. É a minha visão, tá? De fora do que eu enxerguei. Agora, o que me chamou a atenção foi que quando ele coloca o Everton Cebolinha, mais uma vez ele tira o Pedro. E aí ele fala que depois coloca o Mateusão para ter mais presença de área. Então, aí eu acho que ele se equivocou. Aí, não a do Marinho. Para mim, a mudança ali, no momento errado, foi essa. Eu acho que para poupar, segura o Gabigol, que procurou o jogo. O Gabigol de novo se movimentou, teve chances, né? Tá muito bem o Gabigol nesse início de temporada. Mas para segurar, para poupar, Zinho, tiraria o Gabigol, deixaria o Pedro, que tem mais presença diária, para ter o Cebolinha aberto com o Matheus França, que entrou também simultaneamente. Foi ele que entrou no lugar do Everton Ribeiro para fazer o lado direito. Então, assim, eu acho que o erro dele dessa mudança, para mim, que também é um treinador que está conhecendo. Por mais que ele jogou o ano passado contra o Flamengo, mas agora ele está no dia a dia, tem poucos dias, está vendo característica, está vendo o treinamento, está vendo o rendimento, está vendo a qualidade técnica, está vendo o que ele pode mexer, o que ele pode mudar. Para ele está sendo uma experiência. E ele teve uma experiência ontem ruim. E eu tenho certeza, pela capacidade que ele tem, não vai repetir isso. Claro que tem a questão ali, né, Pascoalzinho, do Pedro ter voltado depois da Copa do Mundo, então também deve ter a questão física para olhar, mas o Gabriel não foi sacado em nenhum momento. Eu olho pro caso do Gabriel como um caso muito semelhante ao do Dudu, no Palmeiras. O Dudu sai bicudo, faltando 15 para acabar o jogo, sai num bico
que é um negócio de louco. Mas se você não tirar jogador por causa de bico... Ah, mas tem jogador que é melhor evitar. O Gabigol detesta sair. O Gabigol já saiu dando chute no copinho, ou não? Já. Dando chute na garrafa, levantando o braço para Mas treinador. o VP não foi contratado justamente porque ele é um treinador mais rígido do que o Dorival? Entendeu? Mas aí você precisa entender o contexto. O presidente do Flamengo já deu novas orientações eu ia falar exatamente também isso. para o Gabigol botar a camisa 10. Então a gente tem que analisar todo o contexto. Saber como é que é o comportamento de cada jogador nesse caso. Né? O cara não gosta de sair. Eu conheci também um rapaz que jogou no Flamengo e no Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, jogou na Seleção Brasileira, campeão do mundo. Quando ele saía, era um bico, cara. Sabia que você ia lembrar de mim. Era uma tromba. Aí não saía bicudo, ele saía com a tromba. Às vezes ele saía do lado de lá do Morumbi até ele chegar no banco dando a volta assim, e eu ia lá correndo. A tromba chegava antes. Não, no quê? Ele chegava, o bico chegava antes no banco do que ele. Chegava numa bronca, não falava com ninguém. Você tava no banco ali, ó, não queria nem resenha. Entendeu? Porque não gosta de sair. Tem jogador que Mas não saía, né? Saía porque você respeitava o primeiro profissional que era o treinador e depois o profissional que ia entrar, que é o seu companheiro de trabalho. Mas eu acho, Pascoal, que assim, se ele tirasse o Gabigol ontem, o Gabigol não ia fazer bico. Mas Não ia fazer bico, ainda mais agora, com a postura que ele tá, o que o presidente falou. O cara não vai sair sorrindo, mas bicudo, tenho certeza. Tenho certeza não, que eu também não tô lá, mas assim, acredito que o Gabigol ia sair normalmente, tá sendo poupado um pouquinho. Mas, Zinho, eu acho que ele cometeu esse equívoco, porque depois ele quis corrigir isso. Quando ele coloca o Mateusão. Isso, tá mas sabe uma coisa, Zinho? Ele já tinha tirado o Pedro. E eu acho que ele percebeu. E ele falou, pô, se eu tirar o... Pedro também não saiu com um cara bonito, não. Não sai. Agora, E que bom. Não, e aí... Bom, mas ele também não tem muito o que reclamar, se ele também você entrou tira o na tiriça Gabigol... do time ontem, né? Não foi que tirou o cara que tava ali melhor do time e sacou numa injustiça, mas contra a Portuguesa ele tirou o Pedro também. Esse é meu ponto. Eu tô 100% com o Zinho. Pode trazer de Mas aí você da sabe o outra que partida. acontece? Tira uma, tira duas, tira três, aí já fica... Tem uma resenha do jogador no vestiário, quando eles estão botando a meia ali, botando as coisas, a reatadura, botando a meia, a chuteira, aqueles negócios, cara, pô, ele vai me tirar de novo hoje? Caramba, mas ele me tira todo jogo. Me tira todo jogo, então nem vou fazer esforço. Você de qualquer jeito. Ele me tira todo jogo. Será que ele vai me tirar hoje? Os caras já... Pergunta se é verdade ou não é verdade. Tem essa resenha dos caras ali. A minha preocupação é essa, é do recado que você passa por um grupo que você está começando a comandar quando existe um jogador que não é sacado enquanto o outro sai sucessivamente. Agora, claro que a gente está falando de 2 jogos, né? Tenha certeza que quando chegar no jogo do Palmeiras, o time está escalado. É aquele lá que a torcida O torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo? Porque quando chegar no jogo do Palmeiras, se ninguém se machucar até lá, e eu espero que ninguém se machuque, é esse o time que jogou contra a Portuguesa, começou, exceção feita ao zagueiro, né? Porque... Mas a recíproca é verdadeira, né, Pascoal? Quando chegar lá na hora, os caras estão tudo arrumados. O Palmeiras também é a decisão, gente. A gente está falando aqui de início de campeonatos regionais, que todas as duas equipes vão classificar. A do Palmeiras vai classificar no Paulista, a do Flamengo vai classificar. Eles estão se preparando para o grande dia. É a grande rivalidade do futebol brasileiro. São os 2 melhores elencos, são os times que estão sempre disputando as finais. Criou-se a grande rivalidade para tudo. E assim, vale taça, vale título. Tá certo, ambos os treinadores se preocuparem com esse jogo. Claro, chega lá na hora, esses caras vão jogar. Por quê? Porque são os caras que decidem. Você vai precisar desses caras do seu lado, vai precisar estar... E outra coisa, esse é o jogador, o jogo que o jogador quer jogar. O jogador não tem nem dor para jogar um jogo desse. Se a você estratégia falar, tá certa, opa, então. cura tudo. O jogo desse cura, você nem sabe como o jogador fica bom para jogar uma partida dessa. Fica bom rápido. É fica isso, bom Mari. rápido. Então a estratégia tá certa? Prioridades, né? A prioridade do Flamengo não é o estadual, diante de tudo que ele construiu. Ele só disputa essas partidas importantes porque ele construiu isso na temporada passada. Então, para mim, tá certíssimo. Tem que apostar. De vez em quando. Agora, isso que vai repetir o time domingo, né?
Mas no meio de semana ele não vai botar o time pra jogar. Ah, sim, porque aí vão ser 4 Porque daí jogos. é sábado, é sábado o jogo sábado contra e o terça, Nova na Iguaçu. verdade. É sábado agora, né? É sábado e terça. Sábado e terça. Na terça não vai botar. Porque o outro jogo já é sábado. Na terça corre o risco de botar um time bem mexido. Como o Palmeiras vai fazer também no meio de semana, antes do jogo contra o Flamengo. O Palmeiras vai fazer um time bem mexido. Por quê? Porque tem o grande jogo no final de semana. E alguém, vou falar pra você, você torce pro Palmeiras, torce pro Flamengo, e você não torce? Você que não torce, você quer perder pro Flamengo? Você quer perder pro Palmeiras? Ninguém quer perder pra Palmeiras e pra Flamengo. E nem eles quando se enfrentam. Então, é essa rivalidade que é muito interessante. Enquanto está na rivalidade, não na insanidade, na falta de raciocínio, na agressividade. Isso para mim isso não existe. O que tem que existir é futebol, é dentro do campo. Os jogadores decidirem uma partida de futebol, que é um baita lazer para quem vai ver o jogo. É uma baita decisão. Palmeiras e Flamengo, o ano passado, fizeram a decisão, não fizeram a decisão Fizeram. Foi da Supercopa também. Não, no ano passado a Supercopa foi Flamengo e Atlético. Foi no ano retrasado. anterior. 21, não é? Isso, 21. isso. Em 21, Palmeiras e Flamengo, eu acho que foi o melhor jogo do ano. Foi um jogaço. Foi pros pênaltis, né? Mas realmente foi um jogaço. E é o primeiro grande teste da temporada também, né? Assim, não vão ter adversários. E em Brasília também, né? Quer dizer, o Palmeiras até vai ter adversários do mesmo nível, porque vai ter os clássicos. E depois decidiram a Libertadores, né, gente? Decidiram a Libertadores também. Até de Mas aquele primeiro jogo da Supercopazinho, aquele foi um jogo sensacional. O Veiga entra, aquela primeira bola do jogo, o Veiga entra, domina a bola, entra na área e... Lembrado desse lance? Sim. Aí o Arrascaeta bate uma bola de fora da área, porque o zagueiro do Palmeiras, o Gomes, não consegue encurtar o espaço e ele bate de surpresa. Esse jogo não podia nem ter torcida ainda, né? Bate ali. Altíssimo nível. Falaremos mais. Se aproxima a Supercopa, todo mundo querendo ver esse Flamengo e Palmeiras, que vai ser o grande confronto do ano, rivalidade que está ficando mais acirrada nesses últimos anos. Agora a gente vai dar uma rodada aqui, informação ao vivo chegando, porque tem jogo de Campeonato Carioca, Audax e Vasco da Gama. Roberta Barroso está aqui com a gente para a gente